E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula no módulo do Price Action. Essa é uma aula que não estava originalmente no treinamento e nós vamos falar sobre Gap. O que são Gap? Se você já tem aí algum tempinho de mercado, você muito provavelmente já ouviu falar e às vezes você até já sabe o que é, mas vamos considerar aqui o que é o Gap e como é que você pode usar ele para ganhar dinheiro e se preparar para os movimentos do mercado, ok? Então vamos lá, olha só. Gap é o nome dado ao espaço vazio na transição de um dia para o outro ou de uma semana para outra. Você entendeu? Então o preço fechou aqui e abriu aqui. Ficou esse espaço vazio. Isso aqui é o gap, tá bom? Então, gente, eles acontecem todos os dias, até mesmo nos intervalos das velas do próprio dia, tá? Então, não necessariamente é de um dia para o outro, de uma semana para outra. Às vezes, na transição das velas de 1 hora, de 5 minutos, de 1 minuto, de 30 segundos, vai haver ali um gapzinho. A todo momento ele acontece, na verdade, né? Só que os mais perceptíveis são o de um dia para o outro ou de uma semana para outra, ok? Como eu já falei no próximo parágrafo, né? Porém, quanto maior o tempo em que as bolsas permanecem fechadas, maiores as chances de ocorrerem gaps grandes, que é o caso do final de semana. Então, os gaps ocorrem com mais frequência e força nos ativos com maior liquidez ou maior volatilidade, né? Nos pares de moedas mais negociados, nas bolsas, nos índices mais negociados. Além das notícias influenciarem muito a formação deles durante o fim de semana. Tá? Então, por exemplo, o GBP-JPY está no final de semana e ocorreu uma notícia lá na Grã-Bretanha, pode ter certeza que na segunda-feira todos os pares com GBP da Libra vão abrir com gap de alta ou gap de baixa. Então as notícias durante o final de semana influenciam muito no gap. Então você fica ligado nisso aí, beleza? Então olha só, abaixo nós temos um exemplo de um gap de alta que ocorreu na transição de uma semana para outra. Então nós temos aí o par USD-JPY no time frame de 5 minutos e notem aí que o preço fechou numa vela de baixa e abriu lá em cima, olha só, formando um doji, né? Olha só, ficou aquele espaço em vazio. Isso é um gap. E esses gaps de final de semana são geralmente muito fortes, ok? Agora nós temos um outro exemplo também de um gap de alta no SDJPY em 5 minutos, olha só. De uma semana para outra, tá gente? Olha só, fechou ali e subiu, abriu lá em cima. Isso eu mostrei dois exemplos de gap de alta para vocês. Acontece também no gap de baixa, tá? É igual, ok? Olha só que interessante, gente. Em quase 100% das vezes o preço preenche o gap. Isso pode levar poucas horas a vários dias, tá? Então olha só, ali no SDJPY estamos no tempo gráfico de 5 minutos. Notem que o preço abriu em um gap de alta e logo depois, umas 2 ou 3 horas depois, o preço preencheu o gap. Ele bateu exatamente lá embaixo e logo depois ele voltou a subir. Legal, né? Vamos ver outro exemplo? Olha só. Agora um gap de baixa no GBP-USD no time frame de 1 hora. Olha só o gap gigantesco ali, ó. A tendência já estava de baixa e o preço abriu com gap de baixa. E ele tentou preencher, não conseguiu, puxou para baixo. Depois o preço voltou, tentou entrar ali na área do gap, não conseguiu. Fez uma segunda tentativa, aí conseguiu. Preencheu o gap. Legal, né? Olha só essas dicas que eu vou dar aqui para vocês no último slide, olha só. Saber disso te dá uma vantagem. Saber o funcionamento dos gaps. Por quê? Você já sabe que o preço poderá preencher o gap. Tem uma chance muito grande disso acontecer. E você pode usar essa estratégia após o mercado abrir no domingo. Como assim? Olha só. Se o gap for de baixa, compra. Com alvo no fechamento da sexta e o stop no último fundo. E o contrário se o gap for de alta. Então, gente, olha só. O mercado abriu com gap de alta. Fechou aqui na sexta, abriu aqui no domingo.
você já sabe que o preço vai preencher o gap, ou seja, ele vai voltar, preencheu para talvez continuar. Então, se o gap é de alta, você vende. Você vende com stop aqui em cima e o alvo aonde fechou o mercado na sexta, ou seja, o alvo no fechamento do gap. Então, o preço é provável que vai pegar o seu alvo. Se você quiser ser mais conservador, coloca o alvo em 50% do gap, na metade, tá bom? Vai ter uma chance muito boa de a sua operação dar certo. Por que isso, gente? Porque olha só, o gap é um espaço vazio, então é uma zona, digamos que neutra. Não há suportes e resistências dentro do gap. O suporte e a resistência estão nas extremidades do gap. Dentro dele, o preço circula livremente, entendeu? Então, por isso que é interessante você colocar o seu alvo no outro lado do gap, ou no mínimo na metade, tá bom? Então, gente, é muito interessante isso. Dá uma analisada nos gráficos, corre lá atrás do time frame de 5 minutos, de 15, e veja como é que o preço realmente fecha o gap. Pode levar 1 hora, 2 horas, ou pode levar até uma semana, mas é quase certeiro que o preço vai fechar o gap, tá bom? Eu já percebi, gente, que isso acontece com muita dificuldade no mercado da bolsa, tá? No Forex acontece com mais facilidade nesse quesito. Beleza, galera? Espero que vocês gostaram. Um abraço. Até a próxima aula.